Eu sou o Ricardo e seja bem-vindo ao Vozes do Abismo. Esse vídeo pode conter conteúdo ofensivo e inapropriado. Nenhum dos atos cometidos por qualquer indivíduo ou entidade são perdoáveis. E nada aqui está relacionado com a nossa crença, e nem minha, Ricardo, nem das vozes. Depois de ouvir falar sobre Shojutsu Tsubaki, quando me disseram para assistir o filme, pensei que estava prestes a ver algo gore. Mas depois que terminou, tenho que admitir. Para aqueles que não sabem nada sobre Shoujo, também conhecido como Midori, é um filme lançado em 92, que ganhou muita repercussão e publicidade negativa. A sinopse que você encontra no Google diz o seguinte: garota órfã, acontecem coisas com ela totalmente criminosas, depois que ela foi se juntar a um circo de aberrações. E embora isso seja bastante preciso em relação ao que acontece, não conta toda a história por trás dele. Tem cenas nojentas e tem coisas que vocês precisam saber. No meio ou final deste filme, farei um resumo de todas as coisas loucas, mas antes de chegar lá, precisamos compreender o motivo do filme ter sido feito. E para entender as intenções, precisamos falar de duas pessoas: Soehiro Maru e Hiroshi Harada. Maru é o homem que criou o material original, que veio de um mangá chamado Mr. Arashi Amazing Freak Show. Em algum momento de sua vida, Harada entrou em contato com este livro, e foi extremamente marcante e impactante para ele. O livro marcou tanto que ele passou os próximos 5 anos de sua vida criando uma adaptação. E ele criou o que chamamos de algo diferente e ao mesmo tempo parecido. Existem alguns pontos principais que eu quero destacar na entrevista e no drama de Shoujo. Não há lugar melhor para começar do que entender a origem do mangá original, Freak Show, e por que ele foi criado. É baseado em eventos reais que Maru viu em sua vida e ouviu de pessoas. É confuso, mas ele afirma ter testemunhado esses crimes acontecendo na frente dele. Harada explica que naquela entrevista, antes de fazer a adaptação de Shoujo, ele entrevistou Maru para obter informações sobre o trabalho original, e ele fala que é baseado em fatos reais. Muitas pessoas que leram o mangá original não perceberam que foi baseado em coisas reais. Então, se vocês assistirem o filme, lembre-se, tudo que você vai ver aconteceu. O próximo ponto importante que eu preciso abordar é que Harada era extremamente apaixonado em adaptar Freak Show em um longa-metragem. Não porque ele era um pervertido, mas porque ele sentia que o material original falava com ele como pessoa. E ele foi ao circo e viu todos os tipos de deformidades e anormalidades. Vou abrir um parêntese aqui. Não, Ricardo, quem vai falar agora sou eu, Fleck. Olá, meus amigos. Eu saí um pouco da mente do Ricardo para te falar uma coisa. No passado, muitos circos pegavam pessoas deficientes que possuíam algum tipo de anomalia e expunha elas ao ridículo. E essas pessoas eram como, por exemplo, a mulher barbada ou uma pessoa que era gêmeo siamês. Isso acontecia muito no passado. Então Freak Show era tudo aquilo que era diferente. E é por isso que eu sempre digo pra vocês, se você é diferente, as pessoas vão te tratar de forma diferente. Isso porque a sociedade é uma merda. E você está aprendendo sobre isso. Pode voltar, Ricardo. Mas enquanto tudo que você precisa saber é que isso é baseado em histórias reais e também envolve histórias da vida do adaptador, e tudo estava para se encaixar na mídia mainstream. Ele queria trazer questões e atenções sombrias no qual a cultura japonesa não gosta de expor. Ele até explica na entrevista que os filmes de Hayao Miyazaki são vistos como representação do estilo de vida no Japão, mas não é a representação de vida real. Falta falar sobre uma grande realidade da sociedade japonesa. A partir daqui, eu preciso ser justo e dar um aviso. Se vocês não lidam bem com nenhum dos tópicos listados, saiam do vídeo. Iremos falar de exploração, agressão e coisas relacionadas à crueldade. E tudo isso que está escrito na tela. Se você tem algum trauma relacionado a isso, saia daqui.
Não é porque somos as vozes de uma mente insana que não respeitamos vocês. Ok, se você ainda está aqui, vamos falar sobre Shoujo. Esse filme começa na década de 20 e conhecemos Midori, uma garota de 12 anos que vende flores para ganhar dinheiro. E é aqui que o nome A Garota de Camélia entra em jogo. Se você traduz Shoji Tsubasaki, significa a garota da camélia. Ela vende flores para ganhar dinheiro. Sua família é pobre, mãe doente, pai desaparecido. Um dia, enquanto vendia suas flores, conhece um velho que é um completo tarado. Ela reclama que não vendeu nenhuma flor e ele responde que comprará tudo se ela prometer procurá-lo quando precisar de ajuda. Então, quando ele chega em casa, encontra sua mãe acamada e fica surpreso ao ver que ela faleceu. E a causa de seu falecimento foi devorada viva por ratos. Honestamente, mesmo com ela borrada, você entende o ponto. Midori não tem para onde ir. Ele decide ir para o endereço que o homem lhe deu e o filme começa a mostrar suas verdadeiras intenções. Desde o momento em que ela chega, todo o grupo do parque de diversões começa a ficar realmente assustador, se questionando de onde ela veio, pois ela era diferente deles, e nós vemos todas as aberrações. E também vemos uma imagem de um deles com a cabeça debaixo do vestido dela, e você consegue ver que ela está sendo abusada por todos no grupo. É algo nojento, perturbador e impactante. E realmente, o grupo do parque de diversões começa a ridicularizá-la e assediá-la, explicando que ela precisa ser mais forte do que isso. O segundo incidente é ela acordando no parque e os adultos vendo mulheres peladas e fazendo coisas. Você sabe o que são essas coisas. Midori rapidamente sai do local e vê outra mulher sendo tocada por outro homem. E é possível ver o cara lambendo o globo ocular. E o terceiro incidente, uma das mulheres vê Midori cuidando de alguns filhotes de animais. Quando Midori deixa os filhotes no local, a mulher vai até os cães e brutalmente elimina um por um. Não há outra explicação. O que você consegue ver ali é a sociedade no seu cru, obsceno e doentio. É o ódio na sua verdadeira face. É um vínculo doentio em que a equipe do parque tenta estabelecer com Midori. Eles tentam chocar, destruir e tirar toda a inocência da cabeça dela. Em partes, sabemos que a sociedade não é assim, mas existe uma pequena parte da sociedade que é assim, e é isso que ele tenta retratar. Uma parte que os nossos olhos não enxergam, mas que o mundo real vê. Algum tempo passa e podemos ver Midori, um olhar diferente, um olhar caído. Ela tentava escapar daquilo ali, e nesse momento, um dos membros do circo vai até ela e diz: "Você nunca irá sair daqui." Nessa mesma noite, ela é atacada e abusada, e uma apresentação grotesca acontece. E daqui pra frente, as coisas se tornam abstratas. Eu não vou te explicar detalhes. Há várias partes que você tem que entender. Midori está alucinando, ou tendo pesadelos febris. Sabe por quê? Porque Midori foi tão traumatizada, a sua mente foi tão quebrada, ela está em uma transe de dor e sofrimento que ela começa a alucinar, pois uma alucinação é melhor do que a sua própria realidade. E nós vemos o circo, as aberrações, as coisas começam a dar errado, o circo começa a ficar pobre, os membros do circo começam a ter mais brigas e eles contratam um homem chamado Wonder Masamitsu, um mágico extremamente habilidoso. E Midori acaba gostando dele e ele dela. Só que nós não conseguimos entender o seguinte fato. Ele gosta de Midori, só que em relação à idade dela, ela não entende o que está acontecendo. Não existe consentimento entre menor de idade e maior de idade. Ponto.
A mente é diferente, o psicológico é diferente. E nós podemos ver que de alguma forma, para sair daquilo ali, para sair de toda essa insanidade, Midori aceita casar com ele. Seu novo marido a torna assistente em seu show de mágica, que parece um pouco normal. Tudo é um sucesso. Tudo está rentável. Midori está sendo protegida por Masamitsu. E todos aqueles que estão ali ao redor sabem que não pode tocar nela. Midori realmente fica feliz. Só que as coisas começam a ficar estranhas. O cara da múmia, que já abusou dela, tenta fazer as pazes. E quando Masamitsu vê isso, Midori sai de cena. Em um ataque de ódio, elimina ele, o afogando na areia. Midori, ligando os pontos, percebe que foi o seu marido que fez isso. O mágico corre atrás dela e diz: ele era uma má influência e você precisa compreender que ele merece isso. Midori consegue ver há uma proteção, mesmo que seja doentia. Midori quer ser uma estrela de cinema porque ele implementou essa ideia na cabeça dele. As coisas vão começando a ficar cada vez mais estranhas, o que leva a uma cena horrível. Masamitsu está no palco se apresentando e está sendo insultado pelo público. E do nada, todos na plateia se tornam monstros. Alguns são explodidos de dentro para fora, outros são fundidos e as coisas se tornam nojentas. Nos últimos 10 minutos do filme, devido à quantidade de magia que ele usou na sua performance, ele paga um preço alto por isso e é hospitalizado. Midori então está naquilo ali, e ela começa a pensar como seria sua vida se sua mãe e seu pai ainda estivessem vivos, como se fosse uma família perfeita. E aí temos um plot. O mágico pede para ela sair do circo com ele. O dono do circo fugiu. Midori e Masamitsu finalmente partem em uma estranha despedida. Quando estão saindo, Midori diz para esperar no ponto de ônibus, mas no caminho de volta, o mágico é esfaqueado por um ladrão aleatório, causando Midori a acabar nessa alucinante cena final. Ela corre pela área onde está, mas continua terminando nos mesmos lugares em um loop interminável. Finalmente há uma interrupção, onde ela pega um bastão e corre em direção às pessoas no circo. Todos riem dela. Midori sozinha em um void branco e um grito de socorro. Será uma alucinação dela? Será que essas cenas foram reais? O que aconteceu com ela? Esse filme foi feito em 85, e a razão pelo qual ele fez este filme, a adaptação da obra Freak Show, foi porque ele sofreu muito bullying a sua vida inteira. A outra entrevista que ele fez sobre tudo isso, ele explica que como podemos criar uma sociedade onde humanos vivem pacificamente. Só que na verdade, em Freak Show, retrata uma garota indefesa que teve todas as coisas boas em sua vida arrancadas. Não foi só o abuso. Arruinou tanto a sua cabeça, o seu psicológico, tudo o que ela passou, que no final ela está em um vazio interminável. Quantas Midores não temos pelo mundo? Quantas Midores não estão na sociedade japonesa? Quantas Midores não existem na sociedade brasileira? Quantos pedidos de socorro não são ditos em voz alta e as pessoas acham que é uma piada? São eventos reais, adaptados em uma obra. Eu espero que você tenha entendido a mensagem desse vídeo. E se você viu o vídeo até aqui, escreva: temos que ser melhores, que eu vou deixar aqui no coraçãozinho. Eu sou o Ricardo. Mas não sou somente o Ricardo. Foi outra pessoa que conversou com você nesse vídeo. Eu não vou me apresentar agora. Vocês sabem o meu nome. Mas vocês não merecem falar ele. Escutem, escutem, escutem as vozes do abismo.